Olha que coisa, né? Tá dando muito o que falar esse programa no YouTube, né? Esse podcast em que a vereadora do PL, a Eduarda Campopiano, ela foi literalmente assediada por uma outra entrevistadora lá, né? Disse que chupava ela todinha e não sei o que lá, um monte de grosserias assim que. Olha só, na boa, eu acho que o podcast é uma coisa que é informal mesmo. As pessoas podem fazer brincadeiras, podem, né, até fazer cantadas, por que não, né? Qual o problema, né? A questão toda, e o que foi o que ela própria colocou, né? Imagina se fosse um homem falando isso. Imagina o escândalo que seria se fosse um homem falando isso para Eduarda Campopiano, né? Vamos entender esse caso aqui, porque realmente expõe uma certa hipocrisia deste pessoal, né? É, 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 lésbicas, é lógico, evidentemente, né, cantam mulheres, né, senão não conseguiriam ficar com nenhuma, mas esse tipo de agressividade da lésbica não deixa de ser uma agressividade também da mulher, né? E daí fica essa coisa toda de que o homem é um estuprador em potencial, coisa tal, que eu acho um absurdo esse tipo de coisa, não tem lógica isso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Coração e Mente do Coelhinho da PF, Peter é sadio porque toma leite de mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá o seguinte, essa moça aqui, eu confesso que eu não conhecia dela, tá? Mas ela é vereadora em Praia Grande, São Paulo, é do PL, é de direita, é Eduarda Campopiano, que é o nome dela. Ela anunciou que vai processar uma participante do programa Redcast por assédio sexual. O Redcast foi transmitido via YouTube, o episódio aconteceu no sábado, dia 23, durante a gravação do quadro Contraponto, né, o espaço voltado para debates entre correntes ideológicas opostas. Uma debatedora identificada como Savani direcionou uma fala de cunho sexual explícito contra a parlamentar. E mais uma vez, assim, cara, o podcast, o legal é ele ter mesmo discussão, ter quebra-quebra, ter quebra-pau e coisa e tal. Quanto mais treta na internet, melhor, né? Eu, em princípio, sou favorável à liberdade de expressão. Acho que as pessoas não deveriam ser perseguidas por alguma coisa que ela falou, por mais que seja grosseria, por mais que seja uma coisa sexualmente explícita e coisa e tal. Mas o ponto que o pessoal levantou aqui, e que eu diria que faz sentido, é justamente o fato de que, porra, se fosse um homem, né? Olha como é que é a história aqui, ó. Não tem problema nenhum admitir. Você só tem 22 anos, menina. Então você não viesse debater, você acha que isso é demérito? Não, eu não vim debater. Pra mim, nós não debate, viemos pra cara, debate. pra mim, debate é você vir vazia pra você escutar o que o outro tá falando, sabe? Foi o que eu falei pra você. Peraí, como é que é? Debate é você vir vazia para ouvir o que o outro tá falando. Então, peraí, o outro já tem a opinião dele, mas você tem que vir vazia para ouvir o que o outro vai... Não, porra, peraí, os dois têm lado. Bom, enfim, eu já tô adiantando aqui a minha crítica ao que a esquerdista tá falando, mas não é o ponto do vídeo aqui, o ponto do vídeo é que ela vai falar mais adiante aqui, vamos lá. Quando eu cheguei aqui, eu assumo você me fez falar, porque você fala. Você realmente fala. A questão é que você, quando você se fala, olha a tua postura, você se coloca como melhor. E você não é melhor em nada. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas você só tem 22 anos, você é meu dissimulada. amor. Mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. O que é verdade. Se você tem um bom argumento, a questão da idade não faz diferença absolutamente nenhuma, tá? Você pode entender até que no nível pessoal você tem um conselho e coisa e tal. Eu acho que é sempre bom você pegar conselho de pessoas mais velhas, tá? Porque tipicamente a pessoa viveu mais tempo, tá? Mas eu concordo que se o argumento for correto, não importa a idade da pessoa, né? Repara como é que é a discussão aqui, então é uma discussão de ad hominem, né? Um criticando o outro aqui, mas isso ainda não é o tema do nosso vídeo. Tá, vamos chegar lá. Eu gostaria toda, garota. Na moral, Júnior, manda parar essa porra. Na moral, isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo. A moça ficou chateada, evidentemente, né? O que a moça fez aqui, primeiro, ela foi uma cantada, e você pode entender que foi uma cantada com o intuito de deixar ela desconfortável, porque ela achou que era uma garota nova, e daí é ficar desconfortável de ser cantada e coisa e tal, né? Repara um jogo baixo disso daqui. Foi realmente um assédio na pior acepção da palavra, né? No pior sentido da palavra, foi um assédio que foi feito aqui contra a Eduarda Campopiano, né? E ela, na hora ela reagiu da maneira correta. Não, porra, para com isso daí.
que negócio é esse, né? Que porra é essa, né? E ela falou que vai processar mesmo, tá? Isso foi ao vivo, então saiu, tá? Aqui, ó, depois da repercussão do vídeo nas redes sociais, Eduarda criticou a omissão dos internautas e a existência de um duplo padrão moral, destacando que a agressora recebeu passe livre por ser militante da esquerda. Exato. Imagina se fosse um cara de direita falando isso para uma integrante da esquerda, dizendo que te chuparia todinha e não sei o que lá e coisa e tal. Um absurdo, né? Ia ser uma crítica enorme de machismo, não sei o que lá. Ainda mais porque, repara, elas estavam no meio de uma discussão e isso foi usado como uma arma retórica, foi usado como uma maneira de deixar a outra parte sem jeito. Ela achou que a menina da direita ia ficar sem jeito, ia ficar constrangida, porque, né, um avanço sexual explícito desse, né? Ou então ela é mesmo uma tarada sexual, que tem isso, tá? Não sei se vocês sabem, mas tem lésbica que é força barra mesmo, tá? Pior do que muito homem por aí, né? E tentou constranger a menina. E aí, meu amigo, a coisa foi séria nisso aqui. A pergunta que fica é, e se fosse um homem, né? Isso aqui é o perfil da Eduarda, eu trouxe aqui também ela falando isso aqui, ó. Vamos ouvir o que ela fala depois aqui, comentando desse caso, né? Eu fui assediada por uma mulher. Você faria toda, garota. Na moral, Junior, Eu achei que esse fosse ser só mais um debate, meu contra feministas, como todos os que eu costumo fazer. Até que uma das feministas decidiu soltar esse absurdo pra mim. E essa não foi a única coisa bizarra que saiu da boca dela nessa gravação. Aí fica a pergunta, imagina se isso fosse um homem. Imagina se no lugar dela fosse um homem tendo a cara de pau de falar todas essas coisas pra mim na frente de uma câmera. Ele com certeza teria saído de lá preso. Por assédio sexual, por misoginia, por qualquer coisa. Já teria uma enxurrada de matérias na mídia tradicional e um monte de ONG querendo abraçar o caso. Mas como a assediadora da vez foi uma mulher e uma mulher de esquerda, aparentemente ela tem passe livre pra cometer o crime que ela quiser. Eu já vi até gente dizendo que ela deve ser uma atriz paga por mim, porque nenhuma mulher faria algo assim de verdade. Mas faz. Não vou colocar o áudio todo dela aqui, o link está na descrição do vídeo, quem quiser assistir tudo que ela falou, mas eu concordo plenamente com ela. O problema é essa hipocrisia, né? E sim, existem lésbicas extremamente agressivas, existe esse tipo de coisa assim, tá? Enfim, foi realmente uma coisa que chamou a atenção. Ela vai processar por assédio, e existem outras possibilidades. Você sabe que tem um caso todo de misoginia, aí, um projeto de criminalizar a misoginia, que eu particularmente sou contra, exatamente porque, olha só, esse tipo de coisa aqui pra mim poderia se encerrar nisso daí. Ela fez aqui, a outra reclamou e coisa e tal. Pô. Eu vejo que a Eduarda Campopiano saiu desse debate ganhando, porque mostrou que o outro lado não tem ideia, não tem nada, queria simplesmente, quer pegar garotas novas que não tem nada na cabeça para botar ideia na cabeça da garota nova, é isso que é a especialidade da esquerda, né? No momento que pegou alguém que tem ideia formada, que tem uma opinião sobre o assunto e coisa e tal, mas você tinha que vir aqui com a cabeça aberta para ouvir o outro lado. Vai se ferrar, pô, você que tem que me convencer a te ouvir. Não tem que ninguém vir com cabeça aberta para ouvir o outro lado, não. Até porque ela não estava ouvindo o lado da direita nenhum. Que negócio é esse? Ela também veio com a cabeça aberta para ouvir o lado da direita? Não, né? Então, ou seja, essa é a grande hipocrisia do pessoal da esquerda. E a grande falha deles, tá? É por isso que eles falham tanto nessa guerra cultural. É por isso que a esquerda está morrendo. Porque são ideias velhas, ideias que não convencem mais ninguém, que funcionavam no ambiente em que eles conseguiam incutir isso via doutrinação, numa época que as crianças não tinham uma outra alternativa, não tinham informação de outro lado, acabavam caindo nessa lorota, levavam um tempo para sair disso daí. Hoje em dia isso não acontece mais, mesmo quando tentam doutrinação em sala de aula e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu acho que é uma besteira mais ficar brigando com doutrinação de professor. Meu amigo, as crianças hoje em dia acham graça de professor doutrinador. O professor doutrinador fica falando as coisas lá, não, porque Fidel Castro foi lindo, porque Karl Marx é um ídolo e não sei o que lá. Aí a criança depois vai lá na internet, pega as coisas e começa a rir do professor. O professor tá fazendo um papel de babaca, de otário. Bom, é verdade que eventualmente a criança vai ter que responder coisas na prova, né, e ligar o modo emulador de esquerdista. Eu vou falar um negócio pra vocês, isso nem é tanta novidade assim. Eu sou uma pessoa que já liguei o modo emulador de esquerdista muitas vezes, em muitas provas, para poder responder a prova, mas em momento algum isso mudou minha maneira de pensar. Você faz ali a sobreposição disso daí, pronto, faz a prova e acabou, né? Chega a ser engraçado, porque eu já respondi provas em tom de ironia.
sendo irônico nas respostas, né? E a professora achou lindo, porque achou que eu estava defendendo as coisas do marxismo e coisa e tal. Nossa, tirei nota 10, caramba, foi sociologia jurídica na faculdade, foi lindo de ver. Né? E eu né, não falei nada, né? Ficar quieto, né? Recebi a nota, passei, pronto, deixa quieto isso daí. Levar Durkheim a sério, porra, para com isso, pelo amor de Deus, cara, é uma piadista, só pode ser, né? Enfim, ficou esse caso todo aqui. Olha a moça, cara, a outra feminista, deve ter problemas, cara, deve ter problemas. A esquerdista, tudo tem uma tendência a ter problemas mentais, né? Enfim, ela tá entrando com a denúncia de assédio, né? Aqui, ó, a vereadora Eduarda Campopiano, de Praia Grande, denunciou assédio sexual durante um debate exibido no canal Redcast. O episódio ocorreu durante o quadro Contraponto. Eu fui assediada por uma mulher, achei que fosse fazer só mais um debate contra feministas, tudo viu como eu faço, coisa e tal. Enfim, essa foi a mensagem dela, né? E realmente é um absurdo esse tipo de coisa. O que ela coloca aqui é muito verdadeiro. Se fosse um homem, meu amigo, se fosse um homem, era outra história, né? Aqui, ó, a vereadora acusa de assédio a bruxa que diz que eu te chuparia toda e coisa e tal. Porque, lembra, esse tipo de coisa foi feito num contexto de assédio para desmoralizar a pessoa. Ela queria dizer que a Eduarda era uma pessoa jovem, não sei o que lá, que não tinha experiência, não que eu te chuparia toda e não sei o que lá. Tentou deixá-la sem jeito, porque ela não tinha argumento. Na hora de fazer o argumento, ela não conseguiu. E aí, como não tinha argumento, tentou jogar, achou que a garota ia ficar sem jeito, ia ficar constrangida ali, e daí ela conseguiria sair como, entre aspas, ganhadora do debate. Ao contrário, a Eduarda teve muita personalidade, levantou, mandou todo mundo a merda e ganhou o debate, com certeza. Mostrou que o pessoal da esquerda não tem o que debater, não tem argumento. É só ad hominem ali, né? E aí, o pessoal ainda brincando aqui com o caso do Mamãe Falei, né? O que é cantado, o que é assédio, né? E vamos combinar, né, meu amigo? Né? É assédio dos dois lados aqui, né? Um absurdo completo que a moça fez aqui, o que mostra não só um desespero, como um despreparo em termos de debate. Mas pior do que isso, demonstra um interesse em jogar sujo, em jogar debaixo das regras, em abandonar o argumento e tentar usar truques, usar artimanha para tentar debate, né? É o desespero da esquerda tradicional que a gente já está acostumado. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.